Senhores telespectadores, este programa de hoje é sobre o concelho de Albergaria a Velha. Curioso este nome porque a terra está muito longe de ser velha. Pelo contrário, é uma povoação jovem, recente, progressiva. Bom, mas há uma forte razão para que se chame Albergaria a Velha. O que é velha não é a terra, o que era velha era uma albergaria que aqui se fez, mas eu vou-lhes falar nisso daqui a pouco. A Albergaria Velha é um concelho que está bem no centro do país. Olhem, deste ponto em que eu estou até a entrada do Porto são 50 km e para aquele lado até a entrada de Coimbra são outros 50 km. Bom, portanto, é realmente um ponto. Aqui pode-se dizer que se encontram o norte e o sul. O norte visigótico, o norte da Reconquista, o norte dos fidalgos e o sul das grandes ordens, o sul do trigo, o sul do cereal. Bom, era nesta região que se encontravam as duas metades de Portugal. Também por outro lado um entroncamento, aqui passava a Estrada Real, a antiga Estrada Real passava aqui, e daí que aqui se tenha estabelecido sempre o núcleo de população de certo modo importante. O concelho só aparece propriamente como cabeça de concelho, é novo. Aparece em 1834, já depois da Guerra Civil dos Liberais, e é até curioso porque aparece. É aquele valente Coronel Torres, que esteve na Serra do Pilar e a cuja força se deve que o Porto se tenha podido aguentar. Esse homem estava grato aqui a uns pessoas aqui da Albergaria pela valentia que tinham mostrado no combate aqui da Ponte do Voga. É um combate também, talvez lhes fale nisso ainda hoje, um combate um bocado triste. Estava-lhes grato e para mostrar o seu reconhecimento fez aqui deste pequeno lugar a sede de um pequeno concelho. Esse pequeno concelho depois foi aglutinando umas outras freguesias à volta. Bom, e hoje é um concelho importante, tem 158 km², tem 27 mil habitantes e isto representa uma população importante. 27 mil habitantes em 158 km é uma densidade muito considerável, até porque 70% do concelho é área florestal. Área florestal com umas proteções, uma é reserva disto, outra é reserva daquilo, não se pode lá fazer nada, enfim. E isso, por um lado, é um bem, porque de facto protege a natureza, e aqui é verdade que muita gente ainda vive dos recursos florestais, é verdade aqui, embora esses recursos, a palavra floresta é uma linda palavra, a gente pensa em floresta. Bom, aqui a floresta é sobretudo eucaliptal. E o eucalipto é uma árvore exótica, vem lá da Austrália, é uma árvore que não enriquece coisa nenhuma. Bom, mas em todo caso é área florestal. Pois nesses 70% de floresta, só o resto é que realmente é a área rural, é a área habitável. Tem 8 freguesias, das quais 3 são vilas importantes, e sobretudo é uma terra a andar para a frente. Aqui não há desânimo. Há um parque industrial extremamente rico, com perto de 300 pequenas empresas, pequenas ou grandes, tudo, onde trabalham mais de 3 mil pessoas. Aqui não há desemprego. É claro, não há desemprego para quem aprendeu a trabalhar. Isso é uma lição muito curiosa. Quem não sabe fazer nada, de facto, aqui tem dificuldade em desempregar. Agora, quem tem qualquer qualificação técnica, quem tem uma especialização, isso há sempre trabalho. E isto é uma lição. É indispensável qualificar os portugueses com habilitações profissionais. Aqui o que é preciso é saber fazer qualquer coisa. Bom, aqui quem tem alguma habilitação profissional não tem desemprego, porque há atividades industriais de muitos ramos, a metalurgia, a madeira, a cerâmica, há aqui
imensas coisas, sob esse aspecto é uma terra modelo. Bom, mas eu tinha prometido que lhes falava nas razões porque isto se chama Albergaria a Velha. E a melhor maneira de explicar isso é entrar ali em frente. Estou a ver ali o edifício da Câmara. Aquele edifício é engraçado porque muitas câmaras municipais têm aquela silhueta. Aquilo é de 1890. 1890 é um período, é o reinado de Dom Carlos. Essa última década do século XIX é uma década muito progressiva, muito progressiva. Entre 1890 e 1900, o fim do século, é um tempo a andar para a frente. Por toda a parte se construiu, se fizeram estradas, se fizeram coisas. Bem, em toda a parte encontramos este tipo de câmara. Vamos lá dentro, quero-lhes mostrar uma pedra que lá está e uma pedra que conta muita coisa. A pedra histórica é esta. Eu acho que conseguem ler perfeitamente. A albergaria de pobres e passageiros da Rainha Dona Tareia, com 4 camas e 2 enxergões e esteiras, lume, água, sal, fogo e cavalgaduras e esmola e ovos ou frangos aos doentes. Bom, esta pedra é muito bonita, como veem. Acho que quem construiu este edifício fez muito bem, que pôs aqui a pedra logo na escadaria nobre da Câmara, porque foi efetivamente esta albergaria da Rainha Dona Teresa que deu nome à terra e é uma das mais antigas albergarias que se instituíram em Portugal. Nem sei se não seria a primeira. Há muitas. No dicionário do Américo Costa, que é uma bela obra, aparecem 50 lugares com o nome de albergaria. É claro que mesmo aqui perto há um lugar chamado Albergaria a Nova. Esta, como era muito antiga, e em relação às que se fizeram depois, chamaram-lhe Albergaria a Velha. A Velha, mas durou muito tempo. É claro, tudo com o tempo passa e se gasta, e a certa altura deixou de ser uma albergaria, passou a ser um hospital real, e foi aí, nesse hospital real, que puseram esta pedra. Isto é uma pedra que eu suponho do século XVII. Puseram esta pedra com esta cruz. Isto é um reclame, para fazer um reclame à grande albergaria dos pobres e passageiros. Enfim, isto é já do Hospital Real. E é quando o Hospital Real, enfim, se desmorona e que a pedra vem para aqui como uma relíquia que recorda esta instituição que foi verdadeira. É claro que além deste documento, que já é, portanto, século XVII, há outro muito mais importante, que eu lhes vou mostrar. Vou mostrar uma reprodução, claro. Uma preciosidade destas está na Torre do Tombo. É o pergaminho pelo qual a Condessa Dona Teresa, Condessa Rainha, como ela se intitulava, que é a mãe do Dom Afonso Henriques, esta aqui, esta Dona Tareia, isto é a mãe do nosso primeiro rei. E neste documento, ela institui aqui uma albergaria, encarrega dela um fidalgo, Gonçalo Eris, e estabelece um coto. Ela marca muito bem os limites e hoje, até neste livro, este livro é muito bem feito. É o livro de uma professora, Dona Maria Alegria Marques, professora da Universidade de Coimbra, e é um livro exemplar de rigor, de boa informação, de clareza de exposição. Eu não estou habituado a ver trabalhos tão bons. Portanto, os meus parabéns a quem o fez e a quem o mandou editar. Ela conseguiu reconstituir aqui
o que era o coto dado ao Gonçalo Iris para poder manter a albergaria. Devo-lhes dizer que isto, olhem, daqui a aqui são cerca de 7 quilómetros. Daqui a aqui, está aqui a escala, daqui a aqui podem ser uns 5 ou 6. Portanto, isto é cerca de 30 quilómetros quadrados. Isto pertencia ao Gonçalo Iris, em troca de ele, juntamente com a Condessa Rainha, ir fazer aqui a albergaria destinada aos pobres. Aos pobres? Não é aos pobres, era aos viandantes. Bem, recordo que nesta altura as pessoas eram todas muito religiosas e que uma das obras de misericórdia é dar pousada aos peregrinos. Não havia segurança nas estradas, a viagem era um suplício, as pessoas chegavam aqui esgotadas, cansadas. Imaginem quem fosse realmente de Coimbra para o Porto, andava 100 quilómetros e quando chegava aqui, a meio do caminho, vinha esgotado e precisava de todo em todo de um teto para dormir. E também a albergaria, o que dava era pouco mais do que isso. Era um chão com palha, esta agora é das camas e dos enxergões, das esteiras, tudo isto eram modernices. Era um chão com palha, onde as pessoas dormiam, e sal, realmente davam sal para a pessoa poder cozinhar qualquer coisa. Essa ideia de dar pousada aos peregrinos que iam a Compostela ou iam a santuários, ou azaméis, quer dizer, condutores, azamel vem de azémula, portanto, o azamel eram homens que conduziam récuas de animais com cargas, e tinham que pousar em algum sítio, era preciso dar-lhes, enfim, era uma obra de misericórdia, portanto, que Deus agradecia, era um serviço prestado a Deus, ajudar os peregrinos. E é isso que faz a Rainha Dona Teresa, mãe do nosso Dom Afonso Henriques, quando governa o condado portucalense, e ela dá isto no ano de 1117. É importante ver isto. A Condessa Dona Teresa, em 1117, a Condessa Dona Teresa já está viúva. Como sabem, ela era filha do rei de Leão e Castela e imperador Afonso VI. Tinha uma outra irmã, a Dona Urraca, também filha do imperador, e o imperador casou a Dona Urraca, que era a mais velha, com o conde Dom Raimundo, e deu-lhe o condado da Galiza, e casou esta com o conde Dom Henrique, e deu-lhe o condado portucalense. É muito importante isso do condado portucalense, porque ele juntou a terra de Portugal. Portugal é aquela terra, olha, tinha talvez o centro em Guimarães, aquela terra para norte do Douro. Juntou isso com o condado de Colimbricense, que tinha o centro em Coimbra. São esses dois condados, essas duas terras, não eram condados, eram terras. Essas duas terras formam um condado. É esse condado que depois, habilmente administrado e conduzido pelo Dom Afonso Henriques, que era de facto um diplomata e um político extremamente lúcido e astucioso, conseguiu transformar o condado em reino. Bom, e é este reino, é o reino que hoje é este país independente que nós hoje somos. Portanto, vê-se a Condessa a tentar estabelecer a ordem, porque ela diz aqui, este documento é muito interessante. Ela aqui diz que neste ponto onde ela vai fundar esta albergaria, é curioso, está aqui ela provavelmente não saberia escrever, porque assinava assim, esta cruz com estes bicos, isto é que era o sinal com que ela assinava o seu nome. A Condessa Rainha Dona Teresa, mãe do nosso Dom Afonso Henriques, assinava assim. Diz ela que era neste sítio que matavam e roubavam as pessoas. Isto eram matas intensas, ainda com ursos, ela fala aqui dos ursos. Até quem caçasse um urso era obrigado a dar ao senhor da terra as mãos do urso. Quem caçasse um gamo
era obrigado a dar ao senhor da terra as costas do gamo, quer dizer, queria realmente um coto aqui com muitos direitos do senhor da terra, e a terra era um coto muito grande, muito grande. Bom, pois isto, uma terra com ursos, com ladrões, com assassinos, é um pouco para organizar a vida e permitir aqui a passagem das récuas de Almocreves e dos peregrinos de Compostela, que a Condessa Rainha cria esta albergaria, que por ser a primeira foi chamada mais tarde Albergaria a Velha. Bom, e a terra hoje, que é uma terra nova e anda para o futuro, tem muito orgulho em se continuar a chamar Albergaria a Velha, apesar de ser, como vamos ver já a seguir, uma cidade cheia de juventude. Esta zona industrial é uma segunda albergaria. Tem 150 hectares, estão aqui sediadas mais de 300 empresas que ocupam, como já disse, 3.000 pessoas. Empresas de metalurgia, de metalomecânica, de moldes, de plástico, de transportes, de fabricação de papel, de fundição, de cerâmica, de pavimentos, de tudo um pouco. Bom, e 300 empresas e não são mais, porque não há espaço. Não há espaço. Se virem lá ao fundo, há uma grande mata de eucaliptais, se olharem para aquele lado, há outra grande mata de eucaliptais, mas aquilo são coletes de forças. O PDM não permite que se arranquem os eucaliptos para fazer uma fábrica. Há muitos pedidos de fábricas que virem aqui para esta zona industrial, mas a Câmara não pode autorizar porque o PDM está a funcionar como um colete de forças. Esta imagem traz-me ao espírito uma coisa que me fazia muita impressão quando eu era pequenino. Eu era pequenino e havia em Lisboa, já nessa altura, muitos chineses e muitas chinesas. Só que as chinesas dessa altura não eram como as de agora. Tinham uns sapatos, um sapato chinês era assim deste tamanho, e o pé tinha de caber dentro do sapato. É claro, eram uns pés monstruosos, porque aquilo era apertado, eram assim uns cotos, pareciam quase patas de animais, porque os chineses entendiam que os pés deviam de obedecer ao sapato, ao contrário de nós ocidentais, que entendemos que é o sapato que deve obedecer ao pé. Para um pé grande, sapato grande, para um pé pequeno, sapato pequeno. Elas não. O sapato era sempre aquela coisa, e coitaditas eram monstruosas, andavam sobre cotos. Faz-me lembrar muito esta situação destes PDMs que não deixam crescer as povoações, que atrofiam e asfixiam os parques industriais e que, enfim, não deixam o país nas zonas que revelam força, coragem, vitalidade, vontade de crescer. Não, o PDM não deixa. Bom, isto preocupa-me muito, acho que é um problema a rever com urgência, esse problema dos PDMs. Este país agora só tem este palmo que vai do Algarve ao Minho, já não tem outros mundos pelos quais se estenda. Tudo isto tem que ser aproveitado. Esta é a terra que nós temos, não temos nenhuma outra. Das localidades mais curiosas do concelho é esta vila de Angeja. Bom, ficou célebre na história o Marquês de Angeja. Tudo o que resta dele aqui na vila é aquela pedra de armas que estão a ver, é as armas dos Noronhas. Estes Marqueses de Angeja eram da família Noronha. E dos Noronhas de cepa real, do Conde de Guigon, eram dessa gente. Os Marqueses de Angeja foram notáveis sobretudo por isto. Quando caiu o Marquês de Pombal, foi substituído por um Marquês de Angeja.
Marquês de Angeja, que era um homem prudente, atilado, durante o tempo de Pombal, conseguiu escapar às perseguições. Pombal até julgava que o Marquês era admirador dele e servidor dele, tinha-se mostrado sempre muito admirador, muito atento, venerador e obrigado. Mas é claro, o Marquês enganou-se, porque quando a Rainha Dona Maria manda embora Pombal, e ele vai para Pombal, coitado, exilado, é este Marquês de Angeja quem vai para o governo. Já é o quinto ou sexto Marquês, já havia vários Marqueses de Angeja antes dele. Vai para o governo e acha que está tudo mal. É certo que quando Pombal abandonou o governo estávamos numa época de crise, mas eles atribuíam isso, a culpa é do Pombal. Se há crise, a crise é do Pombal. Há uma grande tendência em Portugal em explicar as situações difíceis pelos homens. As pessoas não reparam que os políticos são apenas uma espécie de ponteiros do relógio. Por detrás do ponteiro há uma maquinaria, e é essa maquinaria que faz andar o ponteiro. Essa maquinaria são as forças económicas, são os interesses sociais, são as conjunturas internacionais. É um conjunto de forças que escapam completamente ao poder dos homens que governam. Por isso, mas enfim, é mais simples dizer, corre mal, a culpa é do ministro. De facto, quando Pombal se vai embora, isto estava numa recessão, a culpa era fundamentalmente de que tinham deixado de chegar a Portugal os quintos do Brasil, do ouro do Brasil, e nós tínhamos habituado a viver à custa desse dinheiro que vinha de fora, que não custava nada, e quando isso faltou, é claro, isto entrou em crise. Portanto, veio o Marquês de Angeja e resolve, vamos fazer uma política oposta. E para tudo quanto o Pombal estava a fazer, faz tudo ao contrário. Chegou a parar as obras de reconstrução de Lisboa, que aliás estavam muito atrasadas. Quando Pombal morreu, estavam muito atrasadas. No Terreiro de Paço, só um dos lados é que estava feito. Bom, pois o Marquês de Angeja acaba tudo. E é isso que origina um ditado que ficou na história. O povo dizia, afinal, mal por mal, antes Pombal. É a lição de que, efetivamente, quando as coisas correm mal, é preciso não ser simplista. É preciso que cada governo não diga a culpa foi do outro. Não. A culpa é da estrutura pela qual somos todos os responsáveis. Quando uma coisa corre mal, somos todos, e eu não faço exceção, somos todos nós os culpados. Aqui a Terra tem uma história muito interessante por uma razão. Isto ainda fica a mais de uma légua de Aveiro. Pois bem, isto no século XII era um porto de mar. Havia aqui o Voga, fazia um grande estuário, perto de 1 quilómetro de largo, portanto era por aqui. Isto alterava completamente a fisionomia da região, completamente. E aqui era o porto, era aqui que vinham os barcos. É possível que fosse mesmo por aqui a forma mais simples. Os navios que vinham do norte para o sul entravam aqui, paravam aqui. Havia aqui certamente uma fonte junto à qual fariam aguada, e isso é que dava a importância à Angeja. Claro, depois o porto assoreou. Aqui perto, há aqui uma região ainda que chama o Areal. Há aqui um lago, uma região, uma pateira porque tinha muitos patos, mas ainda por vezes, quando há cheias, aquilo se alaga completamente. Tudo isto mostra as profundas modificações do litoral português. Passa no concelho o rio Voga, e muitos ribeiros que vão dar ao Voga, e muitos regatos que vão dar aos ribeiros, e muitas linhas de água que vão dar aos regatos. Bom, e tudo isso fez surgir um elevadíssimo número de moinhos. Aqui no concelho há 350 moinhos, mas claro, na sua grande maioria estão parados,
mas alguns ainda funcionam, como este. Fizeram aqui do concelho a grande região da moagem dos cereais aqui de toda esta região da beira litoral. É claro, a farinha fez muitos tipos de pão, um pão saboroso, muitos padeiros, e a imigração que daqui foi para a América do Sul é principalmente padeiros. Eu, quando estive na Venezuela, encontrei muita gente daqui e eram realmente industriais de padaria. Tudo isso está ligado com estes moinhos aqui do Vale do Voga. Mas aqui, em Albergaria, há muito mais que ver. Acho que todas as aldeias, cabeças das freguesias, merecem uma visita. Todas têm curiosidades. Eu agora estou a falar aqui junto do Rio Voga, do Baixo Voga. Esta região é um encanto, como aliás estão a ver. Se virem bem, ao fundo do rio está uma estacaria. Bom, é para apanhar lampreias. É um dos grandes atrativos da região, é a lampreia do Voga. Aqui pesca-se também muito a enguia. A caldeirada de enguias é aqui um dos pratos favoritos de Angeja. Tudo isto merece realmente uma visita e o senhor telespectador não deixe de vir até cá. Vai conhecer uma das mais progressivas, uma das mais encorajantes regiões portuguesas.